Cabo Verde é um arquipélago no meio do Atlântico. Hoje é um país cheio de história e cultura própria. Mas nem sempre foi assim. Vamos voltar quase 600 anos no tempo para entender como esse povo nasceu. No ano de 1460, navegadores portugueses chegaram aqui, no meio do Atlântico, e encontraram nada. Nenhuma ilha tinha gente morando, nenhuma cidade, nenhum povo, nenhuma história. Ainda. Vocês devem estar pensando, ok, e daí? Daí que é bem aqui que a minha história e a de um povo inteiro começa. Só que ela não começa bonita. Deixa eu chamar alguém que sabe contar isso melhor do que eu. Meu nome é Binta, eu não escolhi vir para cá. Fui tirada da minha terra, da minha língua, da minha família e trazida no navio até essas ilhas que nem tinham nome para mim ainda. Os portugueses chamavam de colônia. Eu chamava de fim do mundo. Mas não foi o fim, né? Não, foi um começo, só que ninguém pediu minha opinião sobre isso. Eu e tantas outras mulheres e homens, trazidos à forças, fomos obrigados a construir uma vida, misturada com a língua e o sangue dos que nos trouxeram. Dessa dor toda, nasceu um novo povo, o meu povo, o povo cabo-verdiano. E é essa mistura dolorosa e forçada que a gente vai contar aqui hoje. 100 anos se passaram e Cabo Verde já não era só o começo de uma história. Virou um dos maiores pontos de passagem do tráfico de escravos do mundo inteiro. Navios chegavam e partiam sem parar, levando milhares de pessoas rumo às Américas. Mas nem todo mundo seguia a viagem. Quem ficava, ficava preso entre dois mundos e precisava se entender de algum jeito. Foi assim que nasceu o crioulo, uma língua nova, criada aqui mesmo, misturando o português dos colonos com as línguas trazidas de várias partes da África. Uma língua que não existia em lugar nenhum antes de Cabo Verde existir. 3 anos sem chuva. Nasci numa terra seca, onde a chuva é quase uma lenda. Durante séculos, meu povo enfrentou fomes terríveis por causa da seca, e Portugal, dono dessas ilhas, quase não ajudava. Enquanto levavam nosso sal e nosso café, deixavam pouco mais que promessas. Foi aí que muita gente entendeu. Se a terra não dava para viver, era preciso atravessar o mar. Ninguém queria partir, mas todo mundo queria viver. Foi essa a raiz da imigração, que até hoje faz parte de quem somos. Foram mais de 500 anos de silêncio, mais de 500 anos de espera, mais de 500 anos de luta, de secas, de gente partindo, de um povo que nunca teve voz própria. Mas nada dura para sempre. No dia 5 de julho de 1975, depois de tanta luta, tanta espera, tanta gente que nem chegou a ver esse dia, Cabo Verde finalmente respirou livre. Depois de tanto tempo sendo explorado, calado, o meu povo finalmente pôde gritar: somos livres. Eu vivi esse momento histórico. Depois de séculos sendo colônia de Portugal, Cabo Verde finalmente se tornou um país independente. Foi motivo de festa para o nosso povo. Mas os problemas não acabaram. A seca continuava e metade da minha família já morava fora do país. Só que, para nós, isso não é motivo de vergonha. A imigração virou parte da nossa identidade cultural. Na escola, conheci um livro chamado Cultura, um conceito antropológico, que me ajudou a compreender melhor minha própria história. O livro explica que diferenças entre povos não vêm do sangue ou da genética. Cultura se aprende, não se herda. Isso explica a minha própria família. Somos mistura de português com africano, mas o que nos define de verdade é o que aprendemos juntos, não o sangue. No livro também consta que o ambiente não determina a cultura de um povo. Quem decide como reagir é a própria cultura, a partir da sua própria história.
Em Cabo Verde, isso fica claro. A seca e o isolamento não definiram um destino fixo para o povo cabo-verdiano. Foi a mistura entre colonizadores, portugueses e africanos escravizados que moldou essa cultura, criando algo novo diante de um ambiente desfavorável, o crioulo, a morna e a força de reinventar a vida através da imigração. E o livro fala do etnocentrismo, quando um povo julga outro achando a própria cultura superior. É isso que muita gente faz com Cabo Verde. Julga de longe, sem entender nossa história. Ouvi pessoas passadas de geração em geração, e hoje entendo, cultura não é algo parado no tempo. Ela muda e se adapta, mas nunca perde sua raiz. Cabo Verde não é só seca, não é só pobreza, não é só mais um país africano. É um povo nascido de uma mistura dolorosa que transformou dor em música e distância em amor. E assim, chegamos até aqui, quase 600 anos depois da chegada dos primeiros portugueses a essas ilhas. O povo cabo-verdiano segue vivo, forte e em frequente transformação. Uma cultura que nasceu da exploração e da dor, mas que nunca se deixou definir só por isso. Hoje, nossa ilha é reconhecida pela sua beleza natural, com nossas praias paradisíacas de areia branca e mar cristalino, paisagens vulcânicas, montanhas verdes e cidades históricas cheias de charme. Não é à toa, o turismo tem se tornado uma das grandes forças da nossa economia, atraindo visitantes do mundo inteiro, encantados por essa mistura de natureza, música e hospitalidade. E foi justamente esse reconhecimento que ganhou ainda mais força em 2026, quando o mundo inteiro parou para olhar nossa seleção cabo-verdiana. Pela primeira vez na história, Cabo Verde se classificou para a Copa do Mundo, um país de menos de 525 mil habitantes, jogando ao lado de gigantes. E não foi só participação. Nossos jogadores surpreenderam o mundo, empataram com times gigantes e avançaram de fase. Foi orgulho para a nação, jogando com raça do começo ao fim de cada partida. Voltaram para casa trazendo orgulho para a população. Mais do que futebol, eles mostraram em campo um pouco da nossa cultura. A raça, a simplicidade, a força e a superação que carregamos. Por isso, da próxima vez que alguém falar de Cabo Verde ou de qualquer outra nação, só pensando em estereótipos, que se lembre dessa história. E se lembre, principalmente, cultura não se julga, se entende.